Vamos para o nosso próximo assunto, que é o registro de posse de armas no Brasil, que cai, né, depois de 4 anos. Pulou aqui, vamos lá. Depois de 4 anos das políticas pró-armamentistas de Bolsonaro, a gente acompanhou, o número de novos registros de posse de armas de fogo no Brasil caiu 74%, gente, em 2023. Ao todo, 23,5 mil solicitações foram feitas até novembro de 2023. Na mesma época, um ano atrás, olha só o número, gente, de 23,5 mil feitas até novembro agora desse ano. No mesmo momento, no ano passado, eram quase 100 mil solicitações. É uma baita diferença aí. A cada dia, 71 novos registros são feitos em média durante a gestão do presidente Lula. No governo anterior, esse número era de 275 novos registros. É importante a gente lembrar que logo que tomou posse, uma das primeiras medidas, né, do governo Lula foi a redução da quantidade de armas e munições acessíveis para a população. Embora a bancária da bala não tenha ficado nada satisfeita, né, Demore, e ainda tente reverter esse decreto também, né? Vivi, isso é uma coisa importante para a gente salientar e também pensar juntos aqui o que a gente espera para o futuro. Por quê? O senhor Bolsonaro, quando ele assumiu, no meio do carnaval de 2019, no primeiro ano de mandato, quando estava todo mundo offline, ele editou 4 decretos de armas. Não foi um só, foram 4 decretos de armas. Esses decretos, eles eram ilegais. Eu não sei como o STF não se debruçou sobre esses decretos, porque nós tivemos um plebiscito em relação a armar ou não a população do Brasil, ainda, se eu não me engano, nos anos 90 foi plebiscito, ou começo dos anos 2000, não, anos 90 ainda, anos Fernando Henrique ainda. O Brasil votou não, foi um plebiscito nacional, todo mundo foi às urnas. Nós, sociedade civil, dissemos não para armar a população civil. Foi uma escolha da sociedade, não foi nem uma escolha da democracia indireta, através dos parlamentares, não, foi uma escolha direta, foi um voto direto, teve um plebiscito nacional. O decreto do Bolsonaro, ele ia contra esse plebiscito, ou seja, ele ia contra a própria vontade popular que foi expressa nas urnas. E ele basicamente desregulava o mercado de armas e criava novas regulações e regulamentações. Entre elas, por exemplo, citar rapidamente aqui, o Exército tinha por obrigação controlar a entrada no Brasil de aparelhos, né, de mecanismos para recarga de munições. Isso foi tirado do Exército. A importação deveria ser informada para o Exército até antes dos decretos do Bolsonaro. Essa informação passou a ser desnecessária. Ou seja, nós não sabemos hoje, Vivi, quem foram as pessoas que nos últimos 4 anos importaram equipamentos para recarregar cartuchos e munições. E isso é muito grave, por quê? Porque depois que você compra uma munição e ela é descartada, vamos supor o seguinte, você comprou uma munição em lote para a Polícia Federal, e essa munição ela foi usada em operações ou em treinamento de agentes, e ela é descartada. Para as pessoas entenderem, né, aquela partezinha douradinha que fica da bala, como chama, né? A parte de trás, assim, a bundinha da bala, para quem não conhece, né? Ela, em tese, poderia ser descartada, mas a partir desse momento ela pode ser desviada ilegalmente para clubes de tiro, por exemplo, que eventualmente podem ser clubes de tiro laranja, que fornecem armamento e munição para o Comando Vermelho, para o PCC, para a ADA, para o Terceiro Comando Puro, como já sabemos que acontece no Brasil. No ano passado, teve várias operações da Polícia Federal mostrando que o crime organizado fundou clubes de atiradores laranja para poder comprar arma legalmente, depois essas armas serem roubadas e magicamente aparecerem nas mãos de criminosos, e aí você tem um mercado de carga e recarga de munições hoje no Brasil, que é o mercado pirata. Você não sabe onde estão andando essas armas, você não sabe na mão de quem foi parar. Então teve várias desregulações e várias permissões. Por exemplo, o Onyx Lorenzoni, que era ministro-chefe da Casa Civil no começo do governo Bolsonaro, garantiu peremptoriamente que o Brasil não permitiria a compra de armamento de guerra, armamento pesado por civis. Era uma mentira. Nos decretos do Bolsonaro autorizava, por exemplo, que os brasileiros pudessem comprar o fuzil T4 da Taurus. Claro que no decreto estava escrito isso lá, né, Vivi? Mas as especificações de armamento possível, elas, por acaso, veja só que coincidência, né? Por acaso, elas se encaixavam nas especificações do fuzil T4 da Taurus, que é um fuzil usado por polícias e por exércitos de vários lugares do mundo. Por acaso.
Por acaso, se o pessoal da produção tiver aí, eu sei que hoje a gente está em regime um pouco diferenciado, né? Mas tem uma imagem do Bolsonaro na Taurus, segurando o T4 durante a campanha eleitoral. Então, assim, isso aí é da petralhada no Acre, né? Mas o Bolsonaro foi fazer campanha da Taurus, lá segurando o fuzil deles, e magicamente, depois dos decretos de armas, esse fuzil à venda liberada. Se a gente tivesse como mostrar também aqui, eu sei que hoje tá mais difícil, né? Mas o gráfico de subida das ações da Taurus na Bolsa de Valores é um negócio completamente absurdo. As ações da Taurus explodiram, né? Então o governo Lula fez um revogaço, né? Revogou esses decretos, tá alterando tá revogando vários decretos de vários ministérios ao longo desse ano, né? Aconteceu no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Saúde, por exemplo, uma portaria que tinha sido editada pelo Pazuello, que dizia para médicos e enfermeiras do Sistema Único de Saúde, Vivi, chamar a polícia quando uma mulher vítima de estupro, por exemplo, recorresse ao Sistema Único de Saúde pedindo para fazer um aborto legal. Isso era uma portaria do Ministério da Saúde. É uma violência, uma reviolência para aquela mulher, e isso foi revogado pelo governo esse ano. Então, tem várias revogações que elas podem entrar na conta do primeiro ano do governo Lula, não só das coisas que foram feitas, mas também das coisas que foram desfeitas do governo Bolsonaro, que tinham que ser desfeitas. E aí, Vivi, só para encerrar o raciocínio, jogando para frente, eu gostaria de ver um debate no Brasil. Eu não sei se esse debate vai acontecer ou não. Tá aí o Bolsonaro com a Taurus, ó. Esse aqui é o fuzil T4 da Taurus. Para quem conhece, para quem já viu em qualquer lugar, em cinema e tal, é aqueles fuzis de guerra que chama, né? Fuzil de guerra. Tá aí, ó. Isso aí é usado por polícia e por forças armadas nos lugares onde a Taurus vende esse armamento. Esse armamento passou a ter venda permitida para civis no Brasil, gente. Para clubes de atiradores. E em muitos lugares, magicamente, esses fuzis foram roubados, né, Vivi? Eles sumiram, eles desapareceram. Você imagina na mão de quem foi parar? Não foi na mão do Pluto, nem do Mickey, nem do Pateta, né? Foi parar na mão das milícias e do crime organizado no Brasil. Então, aí o governo Lula acertou muito bem. Agora, eu queria ver um debate para frente. Muito bem, agora está mais difícil de você comprar arma, registrar arma no Brasil, né? Principalmente o governo agora, ele causou uma insegurança jurídica, o que quase sempre é ruim. Seria muito bom se tivéssemos uma segurança jurídica, mas nesse ponto eu diria que é quase como mandar uma ambulância para um local de desastre. Essa insegurança jurídica, ela causa insegurança jurídica para quem tem as armas. Então a pessoa fica insegura. Posso carregar? Não posso? Durante o governo Bolsonaro, as pessoas podiam carregar até 2 armas municiadas, ou seja, com bala no pente, dentro do próprio carro. Não à toa a gente viu a explosão de crime de rua, de pessoas, de civis comuns se matando no meio da rua por discussão de trânsito, por discussão em bar, por isso ou por aquilo. Né? Não é por acaso, as pessoas estão mais armadas. Agora, a discussão futura que eu gostaria de ver, Vivi, será que a gente não tem espaço para fazer uma nova campanha do desarmamento, como foi feita no Brasil há algumas décadas atrás? O Brasil, para quem não sabe, né, para quem é mais novinho, em alguns anos atrás, teve uma campanha do desarmamento. Você tinha armas em casa, você podia entregar essas armas na polícia, no exército e tal, e a partir do momento, mesmo que se elas fossem registradas ou não, e a partir daí você não sofreria nenhuma punição. Então, teve uma campanha forte no Brasil para o desarmamento da população civil. Agora, nos anos Bolsonaro, nós tivemos um rearmamento da população civil. Então, é claro que é importante você impedir que as pessoas comprem mais armas e munição. Isso o governo já fez. Agora, o que a gente vai fazer com as armas e munições que já foram compradas por essas pessoas? Quer dizer, é claro que tem que ter uma regulamentação para clubes de tiro, a gente tem tiro esportivo, pessoas que participam de Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, competições nacionais, internacionais e tal. Isso aí é o gráfico aqui, ó, últimos 5 anos da Taurus, o pessoal conseguiu resgatar pra gente aqui, ó. Olha aí, Vivi, a ação, como diz no mercado, estava andando de lado, né? Você pega lá, nos últimos 5 anos, 28 de dezembro de 2018, até mais ou menos ali, ó, 2020, ela estava andando de lado. E aí, quando começa mesmo a valer os decretos, que começa a ter um mercado mesmo, as ações da Taurus explodem e nunca mais voltam ao patamar pré-decretos de armas do Bolsonaro. Então, nós estamos vendo aí, isso causou lucro direto para a empresa, né? Um presidente da República atuando como lobista de uma indústria de armas.
Foi esse cenário que nós tivemos no Brasil. E agora a grande dúvida é, o que fazer com essas armas que foram espalhadas na mão da população civil? É claro que a gente tem que ter um controle em relação aos clubes, atiradores esportivos, é lógico, mas isso tem que ser muito rigoroso, isso tem que ter inspeções contumazes do poder público, com frequência, para saber se está sendo usado, discutir o descarte dos materiais também, discutir o recarregamento, quais munições podem ser recarregadas, como funciona, que tipo de pólvora está sendo usada, quantas ficam ali, quantas são descartadas, onde são descartadas, nada disso acontece no Brasil hoje. Então, há um espaço para uma discussão, talvez em nível nacional, sobre uma nova campanha do desarmamento, porque a população brasileira armou-se nos últimos anos e, infelizmente, as pessoas que tiveram acesso a armas, que compraram armas e que se interessaram por esse impulso do Bolsonaro, nós sabemos que boa parte delas, eu não estou generalizando, claro, mas boa parte delas comprou nesse intuito de combater os comunistas, de matar o MST, de enfrentar o que eles chamam de a bandidagem, os esquerdopatas. Então as pessoas não compraram com motivos nobres para participar dos Jogos Olímpicos de Paris, né, Vivi? Não, e a gente precisa ficar de olho também na bancada da bala e na oposição, porque agora no começo de dezembro eles tentaram passar uma votação na Câmara, né, que acabou não passando, na primeira semana de dezembro isso, né, para tentar derrubar o decreto do Lula, né, e ampliar esse acesso às armas no Brasil. Então, assim, essa foi uma primeira iniciativa, a gente não está livre disso, né, Demônio? Isso é uma grande questão, porque o decreto é muito frágil, né, Vivi? O decreto é uma coisa que o presidente da República, ele vai lá, assina um papel, é um decreto, né? O decreto, no fato, estou decretando, a partir de agora é o decreto. Agora, o decreto é muito frágil. Se a Câmara conseguir um quórum para aprovar uma lei em relação àquele tema, o decreto passa a ser letra morta. O que aconteceu com a Câmara nos anos do Bolsonaro? O Bolsonaro tinha os 4 decretos de armas e a Câmara não moveu 1 milímetro para derrubá-los. 1 milímetro, né? Lembrando aí, presidência do Rodrigo Maia, para quem lembra, né? Não moveu 1 milímetro para mudar isso. Agora, com o decreto do Lula para proibição, né, ou para restrição de venda, eles vão, claro, tentar se mobilizar para aprovar uma lei, e aí fica muito mais difícil depois da gente reverter isso. Então, por isso que eu estou falando. A gente fala muito em polarização, né, Vivi? Tem a polarização, o bolsonarismo, o lulismo, o petismo, a extrema-direita, não sei o quê. Tem gente que gosta da polarização, tem gente que não gosta, tem gente que não tá nem aí. Bom, eu pouco me importa a minha opinião sobre a polarização. O fato é que ela está aí. E o fato é que todos os assuntos políticos no Brasil, eles acabam sendo polarizados. Isso não é uma escolha. O governo ele não pode escolher não polarizar. É uma visão um pouco infantil da política essa, né? A gente vê alguns analistas muitas vezes falando, mas o Lula, para ele é bom usar o Bolsonaro como antagonista, porque então ele pode polarizar. Ora, gente, o Lula já está no seu 3º mandato, ele foi eleito nos 2 primeiros e não existia Bolsonaro. Então o Lula não é Bolsonaro dependente. Isso não é uma questão para o Lula. Se o Bolsonaro não existisse, eventualmente, o Lula faria política como sempre fez. O Lula é um cara que perdeu 3 eleições para presidente, não existia Bolsonaro, ganhou 2, não existia Bolsonaro, a Dilma ganhou 2, não existia Bolsonaro, né? Então, assim, o fenômeno do bolsonarismo, em termos de polarização, ele é recente. O PT não depende do Bolsonaro para existir. Isso é uma visão meio ingênua da política. Agora, a outra parte da visão ingênua o PT não pode escolher não polarizar. A sociedade está polarizada, nós vimos o Datafolha 2 semanas atrás. A sociedade segue polarizada, as pessoas que disseram que votaram no Lula ou no Bolsonaro 1 ano atrás, hoje, uma parte ínfima delas mudaria de voto e mudaria de opinião. Então as pessoas seguem agarradas a essas convicções. Então, como o governo não tem escolha de não polarizar, o governo tem que escolher os temas a serem polarizados. Se o governo não escolher temas, por exemplo, como esse, em relação ao armamento da população, eventualmente fazer realmente uma discussão, um debate nacional sobre uma nova campanha do desarmamento, quando está dormindo, a Câmara aprova uma lei que é uma lei que pode ser um xerox dos decretos de armas do Bolsonaro. E aí, acabou.
E acabou a discussão. Aí nada mais se faz. Aí vai ter que contar com o STF vai ver se vai comprar aquilo, porque o STF tem os seus limites de desgastes também, né? Aí o STF pode comprar aquela coisa para tentar ver se é constitucional, se não é. Aí o ministro vota, o outro pede vistas. Aí quando vê, a gente está há 8 anos debatendo isso e as pessoas estão há 8 anos comprando armas e munições. Então, e se matando. Então, é realmente um tema que eu acredito que deveria ter uma atenção maior, que eu não vejo essa atenção hoje. Eu estou falando no debate mesmo, né, Vivi? Falar sobre isso. Você não vê pessoas importantes do governo falando sobre isso. Né? Agora, com a mudança do Flávio Dino saindo do ministério, talvez o próximo ministro assuma isso como uma pauta. Vamos falar em desarmar a população, vamos colocar isso na pauta, vamos falar em entrevistas, vamos debater esse assunto para ver como ele bate na sociedade.